Esse podcast aqui falando que estou fazendo um podcast com uma amizade abusiva. Então vou usar esse espaço aqui para acabar com isso. Tá? Fora Marília. Vamos lá. Hashtag João se liga. Tá, vamos lá. Olá, está começando o podcast B. Porque afinal, todo mundo é meio bicha, bruxa e biscate, né? Oi, eu sou a Marília. Oi, eu sou o João. Oi, eu sou a Bia. E hoje o tema é relacionamentos tóxicos. Cada vez mais se falam sobre relacionamentos tóxicos. E nem sempre a gente entende o que isso realmente significa. Não é preciso ter violência física para ser tóxico. Assim como não precisa ser relação de namorado para ser um relacionamento tóxico. As pessoas tóxicas podem vir da nossa família, ser nossos amigos e até nossos namorados. Relacionamentos que nos diminuem, nos apagam e podem gerar consequências sérias. A gente quer compartilhar algumas histórias que passamos e conhecemos. Então, bora? Hoje a gente tem uma convidada especial que é a Britney, né? Ela tá lançando uma música agora, chama Toxic. Novíssima! Eu fiquei muito séria esperando ele falar. Fez 20 anos. Gente, não é brincadeira, fez 20 anos de Toxic. Acho que a gente pode usar esse gancho aí. Fez 20 anos. Não foi tipo de Oops, I Did It Again, não foi? Não foi Toxic também? Não sei. Vidor. O Vidor é a A plateia não quer conversar hoje. A plateia ela não quer conversar. Entendi, deixa passar, tudo bem. Deixa passar. Vamos lá. Bom, então bora. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos. E vamos começar falando um pouquinho sobre relacionamentos familiares tóxicos. Porque, sabe, a gente às vezes acaba não identificando na nossa própria família essas pessoas, porque a gente acha que família, o que eles falam é lei, nossa família, o que elas trazem pra gente é a nossa base, e a gente acaba não identificando essas toxinas que vêm dos nossos próprios familiares. Então vamos começar falando sobre isso, sobre familiares tóxicos. Felizmente eu não tenho exemplo dentro da minha família, tipo, que tenha acontecido comigo de relações tóxicas, mas eu tenho pessoas próximas que têm relacionamentos bem complicados com a família. E a gente tem essa impressão que a gente não pode ir contra, né? Não pode se afastar da nossa família, não pode duvidar. Eles nos amam e tal, mas acontece que tem algumas famílias que realmente são muito, muito tóxicas e que não tem aquele amor que a gente fala, sabe? Eu acho que assim, se a gente for até pegar o gancho que a gente começou falando ali na introdução, de que um relacionamento tóxico, né, que a gente também conhece como um relacionamento abusivo, ele não necessariamente precisa ter a violência física, nem precisa ser uma humilhação pública, enfim, a gente começa aí a entender quais são esses outros tipos, né, de relacionamentos tóxicos. Então, assim, a partir do momento em que você se sente desconfortável de ser você no ambiente, eu acho que aquele ambiente já tá tóxico pra você de alguma maneira. Então, se a gente tá falando aqui de familiares tóxicos, a gente não tá falando necessariamente de um tio que te aponta o dedo e te humilha na frente das outras. Pode ser um tio que solta uma piadinha que te incomoda e que toda vez aquela piadinha te incomoda e toda vez aquela piadinha tá ali e você nunca fala nada porque, poxa, é o meu tio, sabe assim? A gente criou aquela graça do piadinha besta de tiozão, do pavê pra comer, e aí a gente acabou permitindo alguns comentários e algumas coisas que acabam ofendendo e que a gente não fala nada sobre isso porque é da família. E isso é uma situação tóxica, é uma situação que a gente tem que tentar se afastar, não ser violento, porque, né, aí a gente tá fazendo exatamente com outra pessoa que a gente não quer que faça com a gente. E eu acho que a gente tem que ter esse pensamento, assim, de que o tóxico não precisa necessariamente ser algo gigantesco, sabe? Ele pode ser uma coisa pequena. Sim, inclusive é um tema muito sério que a gente tem que falar, que tipo assim, a gente vai falar do nosso recorte, mas é muito mais comum que a gente pensa, então assim, tem muitas facetas, assim, o relacionamento tóxico, especialmente dentro de uma família. Eu queria até falar de um filme que eu vi esses dias com a minha irmã, que chama Os Irmãos Willoughby, do Netflix. É um desenho super fofo, que fala sobre uma família de 4 irmãos. E aí eles têm uns pais muito, muito ruins, péssimos, assim. E aí mostra o que é o abandono familiar, ou abandono parental,
e o que isso causa nas crianças e como tipo, isso é comum e como a gente não percebe tanto, sabe? Essa semana, como vocês viram no Instagram, foi meu aniversário, né? E acabei encontrando uns amigos que estão passando por algumas situações de famílias, né? Tóxicas. E a gente realmente ficou conversando um pouco sobre isso. Não é só porque é da família que a gente tem que amar eternamente, sabe? Que a gente sempre tem que estar de braços abertos para receber os comentários bestas do seu tio, do seu pai, às vezes do seu irmão, sabe? Não é só e tem aquela idealização também, né? Da família perfeita, ou tipo, que você tem que aguentar porque é da família, mas... Porque às vezes a gente coloca esse peso na gente, tipo assim, realmente é da família, então a gente nunca vai poder falar, poxa, tio, eu não gostei dessa relação que você tá tendo comigo. Poxa, irmão, isso que você fez comigo, isso que você está fazendo comigo, me deixa mal. Acho que a gente sempre tem esse receio que realmente de mostrar para todo mundo que sua família sempre é melhor do que a outra, que sua família não tem problema e que sua família não tem ninguém tóxico, racista, homofóbico e outros lados negativos, né? Tipo, toda família tem um erro e toda relação pode ter uma relação tóxica, sabe? Muito. E assim, uma coisa que eu tava conversando esses dias com a minha prima, esses dias não, mentira, porque a gente tá na quarentena faz meses, que eu estava conversando com a minha prima, que ela tem um filhinho pequeno, que é o Dudu, que eu falei no outro episódio, e ela tava estudando muito, né, sobre a criação, enfim, de como criar uma criança. E aí lá tinha um ponto que ela falou que, cara, tava eu, minha prima e mais 2 primos juntos, e quando ela falou, a gente ficou tipo, caralho, é real. Que é a forma como você ensina essa criança quando ela faz algo errado, por exemplo, né? Então, nossos pais, né, as pessoas mais antigas, hoje isso é uma coisa que tenta ser desconstruída. Mas os nossos pais, tipo assim, você fez alguma coisa errada, leva uma palmada, sabe assim, leva um tapa na bunda. Ou fez coisa errada, apanhava. E aí são os pais, que são o maior amor dessa criança, batendo nela para educar. Então, o que você leva isso como memória? Que quem te ama te bate. Então, ela queria não fazer isso com o Dudu exatamente para que ele não crescesse achando que aquele era o tipo de amor que ele deveria receber. Tipo assim, jamais a pessoa que te ama, ela vai te bater, entende? Ou ela vai dar também, né? Que aí ele acha que amando, ele vai fazer isso também. Exatamente. Então, assim, como ensinar a ele que a violência não é a resposta pra coisa, sabe? E isso, não só no fato de dar a palmada, mas, por exemplo, ele tá fazendo alguma coisa errada, ela não grita com ele, ela não fala alto com ele, ela não xinga, ela não... Não, ela pega na mãozinha dele e fala, Dudu, mas o que tá acontecendo? Por que você tá reagindo assim? O que você tá sentindo? Sabe? E aí você começa a ver que essas coisas todas, assim, de você... Às vezes a gente aprende que tá tudo... Que a pessoa tá te ofendendo, tá fazendo uma piadinha, ou tá porque é da família, ou porque ela quer seu bem e ela sabe demonstrar dessa maneira. Então eu acho que esse entendimento de família é uma coisa que a gente tem que ir desconstruindo e tal, mas eu acho que isso é muito, muito enraizado, sabe, assim, no sentido de, porque também tem a questão de, é mais velho, então ele sabe das coisas, porque ele é mais velho, sabe, assim, então você não vai responder o seu tio, porque ele é mais velho, você deve respeito a ele, mas, cara, e o respeito que ele tem que ter pra comigo, sabe? Então eu acho que é meio isso que o João falou, assim, a gente tem essa coisa de querer idealizar que a família tem que ser boa, que tem que ser perfeita, tem que ser aquela família pra sempre, quando na realidade, cara, a família nem sempre vai ser a resposta, sabe? Nem sempre eles têm que estar todo mundo ali. Sim. E se não te faz bem, você não precisa manter aquilo, sabe? Eu acho que tem essa questão aí do relacionamento abusivo na família que é muito sério. É que eu acho que quando... Isso eu tô vendo pelo meu ponto, tá, gente? Quando a gente vamos ser homossexual, você vai ouvindo histórias e você vê que, tipo assim, a família da pessoa que você conheceu são os amigos, né? Que não é família de sangue, é aquela família que você criou. Talvez no universo onde as pessoas são totalmente héteras e tudo mais, eles não têm essa sensibilidade de entender que você pode criar sim a sua família de amigos, sabe? E tá tudo bem, né? Na série que eu indiquei, né, no nosso primeiro podcast, que era o RuPaul, eles falam muito sobre isso, sobre a sua família, essas pessoas que te recebem, e não a sua família que te maltrata, que te xinga, que não te respeita.
E quando a gente entende, tipo assim, aquela pessoa me faz mal, por que a gente tem que continuar? Gente, eu acho que tem que colocar na cabeça, não é só porque é seu pai, sua mãe, que você tem que aceitar as coisas. Está te fazendo mal é porque alguma coisa está muito errada. Porque como a sua prima falou, o amor, ele não tem que machucar, gente, né? Então, assim, isso vem de muito tempo, tipo assim, para educar tem que bater. E não é assim. Eu acho que tudo na vida realmente é conversar. Eu acredito que, assim, hoje sua prima leu muito como educar o filho dela, mas, assim, isso antigamente jamais teria se falado, né? É igual talvez a Xuxa falando assim, não precisa bater, tipo, no baixinho, nos pequenos baixinhos. A gente tem que entender que, a gente tem que ver a situação, né, familiar. Tá, essa situação, como que eu estou me sentindo dentro dessa situação? Eu estou confortável? Eu estou sendo respeitado? Né? É até um caso comigo, meu avô, né, ultimamente ele está muito doente. Eu acho que eu sou uma das pessoas que não vai visitá-lo com tanta frequência, né? E aí eu me sinto às vezes até culpado por isso. Mas assim, eu já vivi tanta coisa com ele que talvez os meus primos héteros nunca passaram por isso, sempre foram orgulho. E talvez até minhas irmãs também nunca tiveram passado por isso. Mas ele, desde pequeno, dava pra ver que eu seria um garoto homossexual, que eu era diferente. Depois que meus pais me assumiram para ele, foi um tratamento diferente. E hoje eu pintando o cabelo é um tratamento diferente, sabe? E eu fico assim, gente, amo meu avô, amo, mas eu não preciso ir na casa dele para ficar ouvindo sobre, tipo, me deixando para baixo. Então eu me coloco, para que eu vou sair então da minha casa, vou ir visitá-lo para sair de lá mal? Desculpa, eu me coloquei isso. E para mim tá tudo bem. Sim. E não é porque faz parte da sua família e você, mesmo você amando a pessoa, tem que fazer o que é mais saudável pra relação, né? Porque aí se você tem muito contato também e tem muito atrito, acaba, tipo, ferindo essa relação. Então, se pra você o melhor é ver ele uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, tem que ser o que é melhor pra você e o que te deixa mais confortável, sabe? Não, e eu acho que é uma coisa que, assim, engloba agora não só, né, relacionamento de família, nem só amigo, nem namorado. Eu acho que são todas as relações de uma maneira geral. Se você ama essa pessoa, não significa que você precisa aceitar absolutamente tudo que ela fala e absolutamente tudo que ela faz, né? Eu acho que o amor, a gente, né, comédias românticas fizeram isso com a gente, fez a gente acreditar que o amor aceita tudo, que o amor, que você tem que mudar outra pessoa e que você tem que se moldar para aquela outra pessoa, quando na realidade o amor é uma coisa completamente diferente, sabe? Assim, o amor é você falar que não funciona desse jeito, que não dá dessa forma, que não é assim. É você se expor, o amor é você se aceitar, né? Já diria RuPaul, como é que você vai amar outra pessoa se você não ama a si mesmo? Então, eu acho que essa ideia que a gente tem, né, de tipo, eu amo ela, ela me ama, então eu tenho que aceitar ela como ela é. Sim, a partir do momento em que isso não vai te ferir, né? Se isso te fere, então você não tem mais que amar dessa maneira, entendeu? Você tem que aprender a entender e tem que expor pra essa pessoa que aquilo te machuca de alguma maneira. Sim, e relacionamentos é um eterno diálogo, né? Não importa qual tipo de relacionamento você precisa conversar com aquela pessoa e chegar em consensos que não privilegie nenhum nem outro e também não ferir nenhum nem outro. Então, isso vale pra qualquer coisa. E entender que a palavra, tipo, relacionamento não é só relacionamento romântico, gente. Tudo que envolve você e outra pessoa é um relacionamento. Tudo que envolve uma relação, né, de contato ali é relacionamento. É isso, assim, a gente acaba... Não seja tóxico nem pro seu porteiro. É tipo isso, sabe? E a gente, cada vez mais a gente vê, né, as pessoas falando sobre relacionamentos abusivos e relacionamentos tóxicos. E óbvio que a grande maioria, né, desses relacionamentos ficam mais explícitos quando são relacionamentos amorosos, né? Porque querendo ou não, você dá um peso maior ali pra quando é um relacionamento amoroso. Então, tudo bem, a gente vê isso como o principal. Mas assim, essas coisas que vão te tirando pedacinhos, né, da sua alma, elas vêm tanto dos relacionamentos amorosos quanto dos relacionamentos de amizade. Assim, eu mesma não tenho um relacionamento abusivo na família, graças a Deus, desse mal eu não passo, mas a minha vida toda eu sempre tive relacionamentos abusivos de amizade, muito mais do que de relacionamento amoroso. Porque é aquilo que eu falei no outro episódio, eu sou uma pessoa que passei por um momento da minha adolescência em que eu comecei a ter muito medo
com determinadas pessoas, de me expor, de falar. Eu tive esse momento em que eu comecei a me sentir mais introspectiva, assim, no sentido de pensar mais no que eu ia falar e pensar mais, ter mais dedos para falar com as pessoas. E aí, com algumas, eu não tenho isso. Tipo, as minhas melhores amigas, vocês, eu não tenho problema nenhum de falar o que eu penso, de falar o que eu acho. Eu exponho isso, não tem problema. Mas existem algumas pessoas que eu acabo tendo um certo dedo ali, como eu vou tratá-las, ou uma certa devoção, assim, né? Eu me entrego de uma maneira que acaba dando margem para que as pessoas sejam abusivas comigo de alguma maneira. É óbvio que eu não tô falando que eu sou uma coitadinha, vítima, não é isso. E nem que a culpa toda dos relacionamentos abusivos foram minhas. Mas o que eu tô querendo dizer é que existe essa amizade abusiva, sabe? Existe esse relacionamento em que você se doa pra pessoa, em que ela é sua amiga, em que você acha que... Porque, assim, também tem uma coisa que eu sempre penso que a gente, às vezes, dá mais peso pra um relacionamento amoroso, né? Que eu li uma vez um tweet que era assim, tá, tudo bem, super entendo a pessoa não querer ter um relacionamento com você. Afinal, relacionamento amoroso significa que essa pessoa vai casar, vai construir uma família, vai envolver família e tal. Agora, amizade é um negócio assim, você pode comer um pão com a pessoa sentada na calçada. Se a pessoa não quer fazer isso com você, tá ruim pra tu mesmo, entendeu? Então é meio que isso, assim, tipo, a amizade é uma coisa muito mais leve. É uma coisa muito mais que às vezes você não põe muito peso e é nesse momento em que acaba acontecendo pequenas coisinhas que vão te desfazendo, sabe? Assim, o último relacionamento abusivo de amizade que eu tive foi uma amizade em que eu me doei 100%, tipo assim, das pessoas ao meu redor, minha família, que falar que não me reconhecia, porque eu tava vivendo em devoção a essa pessoa, porque eu tinha que ajudar ela de alguma maneira, porque eu tinha que estar ali por ela de alguma maneira. E aí, aos poucos, né, como boa aquariana que sou, essa aproximação toda começou a me sufocar e eu comecei a perceber que era porque eu tava dando. E na hora de receber, eu nunca recebia, sabe assim? Não que eu que eu fosse amiga dessa pessoa porque eu queria receber alguma coisa em troca, não era isso. Mas sabe aquela coisa assim, tipo, nunca tinha e aí, você tá bem? Era sempre, nossa, eu tô muito mal. A relação tem que ser de duas vias, né? Você dá e recebe. Exato, exatamente. E aí eu fui começar a ver que essa amizade era tipo assim, era sempre eu quando convinha, no sentido de... Porra, telefone, caralho. E aí, enfim, era isso que eu tava falando, que eu sempre me doava e nunca tinha e aí, como você tá? Ou, tipo, eu lembro de um momento que foi o momento principal, assim, que me fez falar, opa, acho que estou aqui numa relação abusiva. Que foi no momento em que eu descobri que meu avô tava, tipo, muito mal. Meu avô já faleceu e ele tinha câncer e ele tava muito mal. E o meu tio ligou aqui um dia pra falar que ele tava muito mal. E aí eu falei pra essa minha amiga, tipo assim, cara, meu avô tá muito mal. Eu não sei o que eu faço, porque a gente tá longe um do outro, porque a minha família era brigada, enfim. Então a gente não tinha muita relação. E aí a pessoa me respondeu, poxa, que chato, hein? Mas então, o boy que eu tô ficando não me responde, o que eu faço? Naquele momento, pra mim, foi caralho, sabe? Caralho. Tipo assim, caralho. Eu tô sozinha nesse barco, sabe assim? Tipo, eu tô remando completamente sozinha. E aí eu comecei a perceber que eu tava distante das minhas amigas de anos, porque eu tava sempre com essa amiga em específico. Eu tava distante dos meus novos amigos do trabalho, porque essa pessoa demandava muito de mim. Eu tava distante da minha família, porque essa pessoa demandava de mim. Sabe assim? Eu tava distante de todo mundo. Eu vivia em função exclusivamente dessa pessoa. E aí eu lembro que eu fui encontrar minhas amigas um dia e tinha um amigo nosso que eu não via fazer um tempão. E aí eu não fazia mais parte da roda, sabe? Minhas amigas estavam conversando e eu tava no telefone com essa amiga, porque essa amiga precisava da minha ajuda. E aí esse amigo virou pra mim e falou assim, cara, você tá mega apagada. Tipo assim, você não tem luz? O que aconteceu? Que você tá sem luz? Tipo assim, o que tá acontecendo? Que você não conversa, que você... Sabe? E aí foi um momento que eu vi, caralho, eu tô numa relação em que tá me tirando o brilho, sabe? Assim, tá me tirando o ar. Até a roupa naquela época era só pretinho básico, né? Sua mãe deveria desaprovar seu guarda-roupa, né? Minha mãe ficava louca! Uma corzinha, uma texturinha, menina. Nada, eu vivia de preto, eu vivia de cabelo curto, eu vivia, sabe, tipo, todo o meu físico tava fechado, parece que tudo em mim tava fechado, eu vivia em função de uma única pessoa. E assim, óbvio, a culpa não é 100% dessa pessoa,
eu tenho culpa nisso também, eu permiti que isso acontecesse. Mas é louco como essa pessoa nunca conseguiu ver que ela fazia isso comigo, sabe assim? Eu fui a errada, tanto que quando a gente se afastou, eu fui errada, eu fui a pessoa que fiz mal pra ela, eu fui a pessoa que fez algo pra ela muito sério, sendo que tudo que eu fiz foi ao contrário, sabe assim? Tipo, de tirar coisa da minha casa e levar pra ela, de dar coisas pra ela, de estar sempre ali pra ela. Mas ela nunca conseguiu ver isso. Então, mesmo depois que a gente se afastou, a pessoa ruim era eu, porque eu me afastei dela, sabe? Ela não conseguia ver o quanto ela tinha tirado de mim sem pôr nada de volta, sem não ter nenhuma retribuição. Mas esse é o lance do relacionamento abusivo, porque a pessoa não percebe o que ela tá fazendo, ou ela manipula pra parecer que você que é errada na história. E justamente é o que eu passei, não com amizade, mas com... Quando no começo foi uma amizade, acabou sendo um namoro, né? Porque sapatão é assim, é tudo empolgada. Mas enfim, eu tive uma amizade meio tóxica e depois passou para um relacionamento meio abusivo também relacionamento tóxico. E que, gente, eu não via. Parecia cavalo com aqueles negócios que põe pro lado, sabe? Pra não olhar pro lado. E, tipo, realmente, eu não via outra coisa a não ser aquela pessoa. Eu vivia com o celular na mão, igual você falou. Isso é uma coisa que, nossa, eu tenho um trauma até hoje. Porque, tipo, eu deixava meu celular com som pra eu ouvir quando uma mensagem chegava. E até hoje eu deixo ele no mudo, de tão trauma que eu tenho de ouvir mensagem tocando. Foi um negócio, assim, bizarro. Eu virei outra pessoa. Eu sofri muito quando esse relacionamento acabou. Porque, tipo, tinha uma dependência emocional, sabe? Eu tive também um relacionamento mais abusivo, né? Até é o mesmo nome que segue da Marília. Mas é como as formas que um relacionamento vai surgindo na vida, né? Eu sempre fui muito comunicativo com as pessoas que eu conheço. Acho que vem até isso, talvez, o erro, né? Às vezes a gente quer estar sempre proativo para os amigos que a gente está conhecendo, que a gente quer ser legal, então a gente quer oferecer as coisas, quer sempre oferecer apoio, e às vezes a gente não percebe que a gente está sendo meio besta, né? Porque isso faz as pessoas se montarem, né? As pessoas consumirem toda aquela energia sua. Exatamente. E depois isso vai virar uma coisa tóxica, né? Porque assim, às vezes esse lado da gente se doar muito e a pessoa do outro lado não tá se doando nada. Então, tipo assim, vem ao meu reino, mas ao vosso reino nada. É tipo isso. Então, essa relação começou assim. Eu sempre muito prestativo, querendo sempre fazer as coisas pelas pessoas. E foi virando uma amizade, eu acho que era uma amizade bonita até, né? Porque era eu e essa amiga pra cima e pra baixo. Tudo que eu fazia era eu e essa amiga. Tudo. Na escola, a gente voltava junto, porque as nossas casas eram uma antes da outra, e aí você vai realmente vendo que você tá andando muito mais com essa pessoa do que seus outros amigos, né? E essa relação envolve muita coisa na minha vida, né? Que foi uma das minhas relações que eu tive com a fé. Eu venho de uma família católica totalmente, e eu nunca fui à frente do catolicismo, e quando eu me descobri como uma pessoa umbandista, que foi com essa minha amiga, então o nosso laço ainda ficou muito mais unido, porque ambos estavam se descobrindo a nossa fé, vamos dizer, né? E isso aconteceu muita coisa na nossa vida por causa da religião. E uma das coisas foi a gente entrar no mesmo terreiro, né? Porque ela ser mulher do pai de santo, né? Que ela era namorada e tudo mais. E eu, por ser muito amigo dela, virei muito amigo desse pai de santo. E a nossa relação... Gente, quem olhasse de fora, eu acho que poderia pensar que era tipo um trisal. Porque, assim, eu sempre estava com eles. Isso foi uma relação que eu acho que só hoje eu consigo ver. O quanto eu estava prestativo pra tudo. Gente, eu já saí no meio de um Natal pra socorrer eles, porque eles tinham brigado. E eu, não, tô indo aí ajudar vocês. Então, eu acho que não foi de um Natal, foi de um ano novo. Sabe, eu saí da minha casa, fui pra casa dela. É surreal. E fora outras coisas que a gente já viveu, né? Porque às vezes a gente pensa, putz, é uma amizade, gente. É uma amizade tão bonitinha, a gente ser prestativo, a gente sempre dá nosso ombro. Mas, gente, realmente depois que a gente tá fora que a gente consegue ver, né? E isso hoje me causa muita coisa. Hoje eu ainda falo com essa minha amiga, porque eu tenho um respeito imenso por ela. Hoje ela é mãe, ela viveu muita coisa com esse relacionamento, porque também era um relacionamento abusivo com o namorado dela. Mas isso me fez ter uma péssima vivência, tipo, em centros, em terreiros, que hoje eu não consigo me doar por esse bloqueio. Hoje às vezes, eu não consigo me doar numa nova amizade, de entender, pera, será que eu não tô sendo babaca, trouxa de novo? De estar me doando mais uma vez
e a pessoa vai vir, vai me montar em mim. Então isso me gerou tipo uma barreira. Vocês não estão vendo, mas a gente tá fazendo um sim com a cabeça pra tudo que o João falou, porque todo mundo entende o que é isso. Só os traumas. Não, é muito louco. Gente, é muito bizarro. Tipo assim, o quanto você fica... É meio que a Bia falou, assim. Fica tipo parecendo um negócio de cavalo. Você não consegue ver ao redor, assim. Você não consegue ver até que chega um momento decisivo em que você fala, cara, não posso mais viver no meio disso. Só que é uma coisa que deixa muitas sequelas, assim. Pra vocês terem uma ideia, tem música que eu não consigo ouvir, porque me lembra dessa pessoa, me lembra de momentos com essa pessoa e me dá ataque. Eu lembro, logo antes da quarentena, teve aquele negócio do Spotify, né? De lembrança da música no seu ano, não sei o quê. Foi bem no início do ano, que foi tipo uma retrospectiva do que tinha sido o seu ano de 2019 em músicas. E aí, eu lembro que tinha muita, que até pra vocês terem uma ideia, era eu que pagava o Spotify dessa minha amiga. E aí, tinha muita música que me lembrava dela, né? Dessa amizade, enfim, dela e das pessoas que estavam ao redor dela e que acabaram virando pessoas importantes pra mim na época também. E aí, pra vocês terem uma ideia, eu tava dentro do ônibus, começou a tocar uma música que era muito, tipo assim, era uma música que a gente tinha ouvido muito. Começou a me dar um negócio, eu não cabia dentro do ônibus. Eu comecei a chorar dentro do ônibus, que eu não cabia dentro do ônibus. Eu tive que descer num lugar que eu não sei que lugar que era. Só sei que eu fiquei no mesmo ponto, falei, tudo bem, uma hora meu ônibus vai passar nesse ponto mesmo, eu entro e vou embora. Eu não sabia onde era, eu só sei que eu tive que descer, porque eu não tava cabendo dentro do ônibus, e eu chorava compulsivamente. E aí eu lembro que uma moça tava no ponto, virou e fez, tipo, tá tudo bem, você precisa de ajuda, alguma coisa, porque eu tava, tipo, transtornada, sabe? Tipo, era uma pessoa que era pra ser meu ponto de ajuda, que é um amigo, né, que você... Né, amigo você entende como uma pessoa que tá ali pra você, que tá ali pra te ajudar, e se transformou num pior pesadelo, sabe assim? Tipo, se eu penso que eu vou ver essa pessoa na rua, me dá palpitação, porque se tornou mal num grau em que me machuca, mesmo hoje que eu não sei mais nada sobre essa pessoa, que eu não tenho mais contato nenhum com ela. E é muito louco, porque isso foi num grau que eu nunca imaginei que seria, sabe assim? Foi num grau de, caralho, eu não consigo andar nessa rua, porque eu acho que eu vou poder ver ela nessa rua, então eu tenho que andar na outra. Outra pensando, mas será que ela não pensou a mesma coisa? E aí a gente vai se esbarrar, e aí eu começo a entrar em parafuso. E era pra ser uma pessoa que era pra ser meu ponto de paz, sabe? Sim. Assim, João, né? Eu acho que, assim, toda relação tem seu começo, seu meio e seu fim, né? Às vezes o fim é quando você morre, porque era pra ser uma relação ótima. Eu acho assim, toda relação, quando ela vira uma relação abusiva, em algum momento ela é uma relação verdadeira. Só que ela é tão verdadeira que ela se consome de uma outra energia, né? Eu com essa amiga, hoje eu tenho um respeito imenso por ela, eu acredito muito nela, porque eu acho que o que nós vivemos juntos, as descobertas, João e a descoberta dela, foram muito importantes para nós dois. Mas em algum momento da nossa relação virou uma relação abusiva, né? E eu não coloco toda a culpa nela, porque eu também me doei muito para essa relação dar certo. Eu estava sempre, não, estou disposto, vamos lá, vamos fazer acontecer, né? Eu acredito muito que exista esse momento verdadeiro em um momento que depois virou uma relação abusiva e ou você permanece ou você sai. E o que você faz com essa situação? Né? Hoje, então, depois de muito tempo, a gente voltou a se falar, a se desejar boa sorte, né? O sucesso, porque eu acredito muito nisso, que você joga para o mundo, ele vai te devolver na mesma intensidade, já dizia a Melim, não é mesmo? Então, assim, as relações que a gente vai tendo essa relação abusiva, eu acho que você tem que levar em consideração que em algum momento foi verdade, em algum outro momento ela foi tão verdadeira que ela te machucou muito. E qualquer, às vezes, uma musiquinha, uma cor, um comentário vai te turbilhar inteiro, né? E eu acho que só é aquela coisa, né? Só quem viveu sabe, né, Gabi? Cara, é exatamente isso. E relacionamento tóxico, vamos lá, é mais fácil eu começar e contar o que aconteceu comigo. Até é novidade pra vocês também, eu acho que eu nunca contei assim em detalhe, né? Oh my gosh, polêmica, nosso momento biscate. Oh my god, look at that butt. Não, hoje não é dia de mostrar minha bunda não, calma aí. Vamos lá, eu tive um relacionamento abusivo na época da faculdade, eu conheci essa pessoa quando eu mudei de turno, né, da faculdade, eu mudei pra noite,
E aí eu conheci essa pessoa e, tipo, eu falei, nossa, essa pessoa é incrível, eu preciso ser amiga dela. E essa pessoa também pensou nisso de mim. Então a gente começou a se aproximar e tal. E a gente ficou muito amiga. Sabe aquela conexão muito rápida? É o que a Má sempre fala, que a gente, não sei se... Pode ser de aquário, pode ser não sei, mas tem esse negócio de a gente se doar muito de primeira. E aí tudo vira sobre aquela pessoa e a gente quer falar com aquela pessoa o dia inteiro. E é muito, muito, sabe? Tanto que naquela época eu não era assumida completamente como bi, porque eu não tinha, assim, eu nunca tinha tido um relacionamento com mulher. Então, pra mim, aquilo era uma amizade nova. E então, eu não percebi o quanto eu tava colocando de sentimento ali, sabe? Por eu ter vários problemas, tipo, eu tenho ansiedade e naquela época eu não entendia, eu não tinha feito terapia ainda, então eu não sabia o que eu tinha. Então, às vezes, ficou muito também da minha falha de não me conhecer e também ir deixando as coisas acontecerem, sabe? E a pessoa também tinha alguns problemas dela e que eu também... Nessa mesma vibe da Má, que a gente quer ajudar, quer se doar, quer estar sempre ali pra pessoa e a gente acaba se anulando, se cancelando pra aquela pessoa. Então, chegou num momento que a gente, depois de estar num relacionamento, né? Tipo, depois de estar namorando mesmo, eu fazer trabalho dessa pessoa de faculdade. E, tipo assim, não que a pessoa me pedia, mas é que ela fazia tanto escarcéu, porque ela não conseguia, ela não tinha capacidade, que eu acabava fazendo. Então, tipo, deixa que eu faço pra você, então, pra mim é simples. Então, acabou carregando muito as minhas costas a ponto de eu ter que fazer tudo dobrado na faculdade, porque eu tinha que fazer o meu trabalho e daquela pessoa. Então, era muita pressão psicológica. Então, começou a uma bola de neve, assim. Chegou num momento que eu quase que explodi. E foi quando esse relacionamento acabou, assim. Mas tem tanta coisa que aconteceu durante esse relacionamento que eu não consigo dizer, acho que tudo que aconteceu. Mas esse negócio de ficar com trauma de olhar em mensagem, de ouvir o celular, porque essa pessoa, pra falar comigo, tinha que ser naquela hora. Então, às vezes eu parava no meu trabalho, eu tinha que responder o celular. Só que, assim, é chato você ficar no celular no trabalho. Então, eu ia no banheiro. Aí na época que a gente começou a brigar, nossa, eu chorava dentro do banheiro, tinha crise de pânico dentro do banheiro, no meu trabalho. E, tipo assim, foi muito desconfortável, ao ponto de eu ter que sair do meu estágio, porque eu não conseguia lidar com tudo. Incrível que, assim, as relações, elas vão gerando os problemas internos, né? Então, uma relação abusiva, ela vai gerar uma ansiedade, ela vai gerar uma crise de pânico, vão criando situações internamente por culpa de uma relação totalmente abusiva, Sim. né? Eu já tinha esses problemas, mas assim, agravou muito. Agravou a ponto de eu ficar num quadro depressivo, entendeu? Depois que o relacionamento acabou. Então, assim, é bizarro. Não, e o quanto isso interfere também nas suas outras relações, né? Porque assim, enquanto você tá vivendo essa relação abusiva, você se anula e anula as pessoas que estão ao seu redor. Então, nessa questão dessa amizade, cara, as minhas melhores amigas, né, que são meu grupo de amigas, elas são minhas amigas há 6 anos, há 7 anos. É gente que, assim, me conhece de cabo a rabo, literalmente. E elas não conseguiam me reconhecer. E eu não conseguia mais ter assunto com elas, eu não conseguia mais me aproximar delas. E aí eu lembro que no dia, assim, que foi muito decisivo pra mim, tipo, não vou mais ser amiga dessa pessoa. Porque, né, essa pessoa, além de me fazer mal pela nossa questão de amizade, eu comecei a descobrir outras coisas que ela me fazia mal por ela ter vários problemas de mentira, assim, ela mentia muito, ela inventava muitas histórias em que eu ouvia muitas versões diferentes para várias pessoas, e aí chegou um ponto em que eu descobri uma mentira dela muito gigantesca, que eu falei, cara, não dá mais. E aí eu lembro que eu fui encontrar minhas amigas num bar de um amigo nosso, e aí quando eu contei tudo pras minhas amigas, elas ficaram me olhando tipo, tá, e a novidade, cadê? Tipo assim, nada do que você tá me contando é novo. Quantas vezes a gente te falou sobre isso, sabe assim? Quantas vezes a gente te falou... Então é meio que assim, é aquilo que eu falei no outro episódio da Anitta, né? Tipo, nossa, a Anitta nunca teve ninguém pra virar nela, pra bater na cara dela e falar, cara, isso que você tá fazendo é errado, tipo... Mas às vezes não adianta, né? A gente às vezes escuta. A gente não escuta, porque às vezes a gente não vê. E mesmo que a gente vê, a gente começa a pensar, tipo... Ai, mas será que é tudo isso mesmo? Uhum. Será que não são as outras pessoas que estão vendo demais? Ou aquela situação, né, do, poxa, mas a pessoa gosta de mim, né? Até indo um pouco pro viés do namoro,
que não foi namoro, né, mas foi romântico, vamos dizer assim, que eu também tive um relacionamento abusivo, eu ficava pensando, mas comigo ele é diferente, sabe? A gente se agarra naquele assim, não, mas comigo é diferente, ele vai perceber que eu sou a pessoa, e aí ele vai mudar, e aí ele vai fazer diferente, e aí eu vou ver que toda essa mágoa, todo esse esforço, todo esse sofrimento valeu a pena, porque ele vai mudar, sabe? No fim, essa pessoa não vai mudar, ele não mudou. O que mudou fui eu. Eu mudei, eu não queria mais ser aquela pessoa. E aí, ele não fez mais sentido, entendeu? E hoje eu vejo, ele tá, aparentemente, né, nas redes sociais, super feliz num outro relacionamento. E teve um dia que eu tava mega mal, eu fiquei pensando, caralho, mas por que ele consegue ser feliz com ela e não conseguiu ser feliz comigo? Tipo, onde tava o erro, sabe? E aí eu percebi que, cara, o erro tava exatamente eu ter esse pensamento. Porque não era eu e ele, entendeu? Não era pra ter sido aquilo. Eu tava forçando uma situação que não fazia sentido, né? Não condizia com quem eu era, aquilo que eu tava querendo. E aquilo não era ele. É muito louco, gente. É muito louco. Sim, e o que você falou de amizade é muito real, assim. Eu me afastei total das minhas amigas da faculdade, que, tipo, eu sempre trouxe comigo. Desde que no primeiro dia de aula, eu conheci uma amiga minha e, tipo, a gente ficou próxima desde então. E depois formou, tipo, meio que um trio, né? Eu com minhas duas amigas. Ana e Jéssica são vocês. E, assim, eu me afastei super delas e não percebia o quanto isso tava me tirando de uma amizade tão linda que eu tinha com elas, sabe? E até, tipo, sou muito grata pela minha amiga Ana, porque ela me mandou um vídeo da Jute Jute sobre relacionamento abusivo. E foi vendo aquele vídeo que eu comecei a fazer, tipo, isso, check, isso, check. Ela faz tudo isso comigo. E eu faço com ela às vezes. Porque eu também não posso tirar a minha parte, que eu também fui tóxica com essa pessoa, entendeu? E às vezes até como uma resposta, tipo, você vai me ferir, eu também vou ferir você. Então, tipo assim, isso me salvou demais. E pra vocês entenderem quão grave foi esse relacionamento, eu tive consequências muito sérias, a ponto de perder mais de 30 quilos, meio tempo de 4 ou 5 meses. Eu fiquei muito mal, assim, porque essa pessoa, ela tinha um problema sério com o corpo dela. Você tem problema de autoimagem. Então, assim, ela tinha esse culto pela magreza, pelo não sei o quê, e sendo que, tipo, gente, eu sou gorda. Então, tipo assim, eu já tinha muitas questões da minha infância, da minha adolescência, e que se agravaram nessa época. E eu comecei a só me achar bonita quando eu tava magra. Então, até gerou uma consequência muito ruim. Quando eu terminei esse relacionamento, comecei um tratamento com terapia e tal, eu comecei a engordar de novo. Então, eu comecei a ter esse pensamento de, tipo, não ter mais aquela autoestima que eu tive antes, sabe? Demorou mais de 1 ano e meio pra conseguir me recuperar, tipo, 100%, sabe? Desse relacionamento. Foi muito, muito foda. O que você falou também sobre a pessoa, vai ser diferente comigo. Eu até pensei numa outra coisa também. Que essa pessoa era muito ruim comigo quando a gente tava em volta de outras pessoas, porque ela não era assumida, então ela não queria dar aquela intenção de que, tipo, a gente tá junto. Então ela agia de forma completamente diferente com outras pessoas do que ela agia comigo. Aí a pessoa me tratava bem quando eu tava só comigo. Aí eu ficava tipo, tá, ela gosta de mim, ela me ama. Era muito confuso, muito confuso. 100% disso com terapia. Obrigada, psicóloga. Não, e é muito foda você viver. É como se você estivesse vivendo duas realidades. A realidade de você, essa pessoa, e a realidade de vocês duas pro mundo, né? Então, eu acho isso surreal. Às vezes me dá raiva, igual filme. Você fica, puta que pariu, será que a pessoa não tá vendo? Será que precisa de um tapa? Inclusive, se eu visse o que aconteceu comigo de terceiro, assim, ver o que aconteceu, eu daria um tapa na minha cara. Pelo amor de Deus. Como você pode ser tão trouxa? Sacode a cabeça assim. Gente, como você pode ser tão estúpida? Porque é tão surreal, gente. Parece até mágica. Parece que você tá cego e você não pode enxergar. Enfeitiçado, sabe? E aquela coisa, quando você tá dentro, você só tá vendo aquilo. Pode falar mãe, pode falar amigas, pode falar o papa. Ai, não, gente, ela é tão bonzinha comigo quando tá eu e ela. Ai, não, ele nunca me bateu. Não, ele só tava nervoso. Não, ele tava bêbado. Gente. Não, e é meio isso, né? Assim, agora não na amizade, né? Nesse relacionamento amoroso,
era tipo assim, foram anos de um fica, não fica, fica agora, mas não fica depois, fala pra um amigo que tá ficando comigo, aí não tá, aí fica com ciúme porque eu tô com fulano, mas não fica comigo, sabe assim, e me conta coisas que as outras pessoas não sabem, e aí pra fazer eu me sentir especial, que hoje eu nem sei se era verdade as coisas que me falavam ou não, e aí várias vezes as minhas amigas me falavam, cara, mas o que acontece, sabe? Porque, tipo assim, eu sou a pessoa que eu peço conselho pra todo mundo, chega na hora eu faço o que eu quero. Mas, nesse sentido, era pior, sabe? Assim, tipo, eu chegava num lugar e falava, não, hoje eu não vou ficar com ele. Não, hoje não vai rolar nada, porque eu não quero, porque não faz sentido, porque não faz mais sentido pra mim. Dava 5 minutos que ele aparecia na minha frente e a gente tava junto, sabe? E aí era uma coisa que eu comecei a perder controle sobre as próprias coisas que eu queria, sabe assim, porque eu tava com ele, e aí, é tão incrível, sabe, porque ele era aquele típico cara que todo mundo é amigo, porque ele é engraçado, ele é divertido, todo mundo adora, e aí eu comecei a perceber, porque assim, minhas amigas sempre falaram, minhas amigas eram amigas entre aspas dele também, e elas falavam pra mim, mas você não tá vendo que você tá fazendo papel de doida? Tipo assim, porque pras outras pessoas ele fala que você é louca, que você faz escândalo, que você tá super apaixonada por ele e ele nunca te deu insumo nenhum pra você ficar apaixonada desse jeito. Ele nunca deu motivo pra você ficar apaixonada desse jeito. Por que você tá apaixonada desse jeito? E aí eu sou uma pessoa que é muito difícil eu chorar. Assim, tirando documentário da Michelle Obama, eu não choro com coisas da vida, assim. Tipo, é muito difícil eu conseguir chorar. Pôr pra fora, quem já me viu chorar sabe que é horroroso, porque eu não consigo pôr pra fora. E aí eu lembro que eu tava um dia na casa das minhas amigas, eu já tava sem ficar com ele fazia um tempo, mas naquela coisa assim de quero ver ele de novo. E aí eu vi que ele tava numa festa de faculdade. Gente, eu não tô brincando. Eu vi a foto, no mesmo segundo eu comecei a chorar. E aí minha amiga ficou tipo, mas por que você tá chorando? Tipo, você nem fala com ele, você nem sabia que ele ia pra esse rolê. Tipo, por que você tá... porque ele tá tão lindo nessa foto e ele tá feliz e ele não tá feliz comigo. E aí eu comecei a ver que eu comecei a me incomodar com isso. E aí eu comecei a fazer coisas, tipo assim, eu comecei a ficar com todos os amigos dele que dava, porque eu queria mostrar que eu não pegava. Então, tipo, foda-se, eu vou ficar com os amigos dele mesmo, não me interessa se ele vai querer ficar comigo de novo ou não. E aí eu comecei a ser tóxica, porque eu comecei a usar as outras pessoas pra atingir ele de alguma maneira. E aí, quando eu fiquei com um amigo dele, porque eu realmente gostava desse amigo, não foi porque eu queria incomodar ele, eu percebi que ele tava sempre ali, sabe assim? Tipo, ele era sempre aquela sombra. Então, tudo que eu fazia com esse amigo dele, eu ficava pensando, putz, mas... E ele, sabe assim? Não no sentido de eu quero ficar com ele de novo, mas eu ficava no sentido de, mas como que ele vai reagir com esse amigo, sabe assim? Quando eu estiver junto, como é que vai ser? Então, eu comecei a minar esse relacionamento com uma pessoa que eu gostava por conta dele. E eu tenho certeza que todos os outros relacionamentos que vieram depois foram minados por situações que eu ficava lembrando que ele fazia, ou comportamentos que eu tinha com ele e que eu não queria ter com essa pessoa, ou sei lá, coisa que essa pessoa nova faz que eu automaticamente acho que vai ser igual a dele. Sabe assim, fica um trauma ali, né? Fica um trauma. Ficou muito um trauma. Tipo, há um tempo atrás, eu percebi que eu tava fazendo com uma pessoa, eu estava ficando com uma pessoa e eu tava fazendo com ela exatamente o que ele fazia comigo. Porque, de alguma maneira, meu cérebro entendeu que era daquele jeito que tinha que ser um relacionamento, entendeu? E aí eu comecei a perceber que eu tava sendo uma puta Chernobyl girl com essa pessoa, porque aquilo tinha sido relacionamento pra mim, sabe? E aí, todo mundo me pergunta, mas você tá super bem, você tá super esperada. Gente, espero Deus que sim, espero o universo que sim. Mas assim, eu não vejo ele há 1 ano e meio. Eu não sei como eu vou reagir a hora que eu ver ele pessoalmente, sabe? Porque o meu sentimento é sempre de, quando eu ver ele pessoalmente, a casa vai tremer, entendeu? Porque foi assim desde o primeiro dia que eu conheci ele. Então é muito louco o quanto isso te transforma e o quanto isso transforma as suas relações como um todo. Tipo, todas as relações que eu tive depois dele, e foram algumas, elas foram moldadas em cima daquilo, sabe? Parece que o tempo todo fica aquele fantasma, a cara dele, assim, de
É isso que vai acontecer, vai dar merda, você vai sofrer, você vai ficar sozinha, a pessoa não vai ser feliz com você não vai ser feliz com a pessoa, sabe? É muito louco. Esse pós que é foda, né? Porque assim que a relação acabou, eu ainda fiquei naquele sentimento de, tipo, a gente terminou e falou, a gente vai continuar amiga. E isso foi uma determinação, nem que determinação, mas foi uma ideia dela, e que eu falei, ok, porque eu acho que eu tenho maturidade para isso. Esse é o erro do jovem, achar que tem maturidade. Esse é o erro do jovem, achar que tem maturidade. Acontece que não, porque eu demorei para me livrar daquele sentimento que eu tinha com essa pessoa, então, não sei, ficou um ciúme bizarro depois que a gente terminou, assim. E aí eu pensei, não, realmente preciso me afastar dessa pessoa. Aí eu me afastei, fiquei um tempão sem falar com ela. E eu percebi que quando essa pessoa não faz falta na minha vida, entendeu? Uhum, o quão mal me fazia ter essa maturidade. Assim, eu até tinha maturidade, mas acho que tem relação que você não tem por que manter junto, sabe? Não tem por que manter após o término. Mas eu acho que o erro também é a pessoa querer fazer a gente especial, como a Má falou. Então, tipo assim, nossa, a gente tá tendo uma relação amorosa péssima. Ai, mas ela quer ser minha amiga. Gente, eu ainda sou especial pra ela. Ai, exatamente, essa ilusão de que você ainda é especial. Puta, não, vamos mudar essa relação que vai ser melhor pra nós dois. Esse é o erro, caiam fora. Não, o erro, gente, sabe uma coisa que eu lembro muito? A gente tinha ficado, aí a gente parou de ficar, porque essa é a definição, tá, desse relacionamento. A gente ficou, a gente parou de ficar, a gente voltou de ficar. É isso. E aí a gente a gente saiu uma vez, não ficou mais. E aí uma amiga nossa, que era a pessoa que apresentou, né, nós dois, ela virou e falou, nossa, não, porque ele tá muito afim de você, não, porque... Não, mentira, nessa vez ela virou e falou assim, não, porque ele tá falando que você tá muito apegada. Você tá muito apegada, tipo assim, nossa, você tá muito apaixonada. Gente, não, e assim... Pra uma aquariana ouvir um negócio desse... Nossa, sabe? realmente. É tipo assim, é muito puxado pra mim ouvir um negócio desse. E aí, quando eu me dei conta disso, que foi, acho que o último dia que a gente ficou, que eu acordei e eu pensei, caralho, o que eu tô fazendo na minha vida? Sabe assim, tipo, essa pessoa que ele me chama de louca na frente dos amigos dele. Tipo, no mesmo dia que a gente ficou, ele começou a falar, tipo, essa louca aí, essa não sei o quê. Ele sempre... me diminuía de um jeito como se ele estivesse fazendo gracinha pra parecer que ele tava jogando um charme. Gente, um negócio desse hoje em dia, eu mandava tomar no cu sem pensar duas vezes, mas naquela época... Mas aí, sabe? Aí o que a gente falou do episódio passado, a gente precisava passar por isso pra poder aprender, sabe? Eu juro, eu posso bater martelo agora, eu nunca mais vou entrar num relacionamento desse jeito. Pelo amor de Deus. Não, gente... Não, eu acho que assim, a gente também não pode falar nunca, gente, porque... nunca diga nunca, né? Já diria o Justin Bieber, mas assim... Tu cospe e desce direto na testa, né? Porque assim, a Marília vive esse relacionamento com a amiga tem um ano e meio, 2 anos, né? Já... Não é? Um ano. Não, Anjos, eu parei de ser amiga dessa pessoa não faz nem... Vai fazer 6 meses. Para! Tá? Queridos, não fez então, um assim, ano, não. Nossa, então assim, sabe, a gente vem com toda essa filosofia, gente, vamos lá, os caras da 4. A gente pode ver também pela Marcela, do BBB, que veio com super uma bandeira feminista e no final deixou as amigas de lado, que se foda por um cara escroto. Então, mas aí a gente tem um ponto, porque assim, depois desse... E assim, acho que... Desculpa. Eu acho que até meio durante... isso também é uma coisa que minhas amigas me falavam, parecia que eu tava enfeitiçada, porque assim, era um tipo de relacionamento que não é o relacionamento que eu tenho normalmente. Sabe assim, muito pelo contrário, essa coisa de ficar super apaixonada, super envolvida, de super me doar. A grande maioria dos relacionamentos que eu tive antes, meio que durante e depois... Um último recadinho e a gente vai para os momentos Bs. Mas, eu não sei se vocês já assistiram aquela série que chama Big Little Lies, que é com a Nicole Kidman. Eu preciso. Então eu vou pôr aqui como um recadinho final antes da gente entrar nos momentos Bs essa série. Porque tem uma cena que é exatamente sobre isso que o João falou, em que está a personagem, não vou falar qual é para não rolar o spoiler, tá? Por favor. Está a personagem conversando com a terapeuta,
porque entre ali as mulheres da série, tem uma que sofre violência doméstica. E aí a terapeuta virou pra ela e falou assim, mas você já falou isso pra alguém? Que ele te bate? Que ele te machuca de alguma maneira? Você já falou isso pra alguém? Ela, não, nunca falei. Ela falou, então você fale. Porque quando você quiser se livrar dele, as pessoas só vão ter a lembrança de que ele era um ótimo marido e que você nunca pediu ajuda quando você poderia ter pedido. Então lembre-se que você precisa falar, porque se você não falar, as pessoas não vão saber. E aí, infelizmente, você vai estar sozinha. Então, assim, não espera o cara te bater para você falar para suas amigas. Não espera você estar se sentindo lixo do lixo para você falar para as outras pessoas. A gente entende que nem sempre a gente consegue sair desses relacionamentos e que eles às vezes nos corroem de uma maneira que a gente não consegue se expressar. Mas assim, sempre vai ter uma pessoa que você pode mandar um simples me ajuda, sabe assim? Ou, eu tenho uma amiga que tá passando por essa situação e eu queria saber se você tem uma opinião, sabe? Começa aos poucos. Porque em algum momento essa violência ela explode. E quando ela explodir, você não pode estar sozinha. E você nunca vai estar sozinha, porque sempre tem alguém que te ama muito. Por mais que às vezes essa pessoa faça você acreditar que ninguém vai te amar como ela te ama. Sim. Tá? Então, acho que terminamos aí nossa discussão. Vamos pro momento B? Vamos! Então, bora! Chegou a hora do nosso momento B. Afinal, já que somos meio bicha, bruxa e biscate, vamos dividir esses momentos aqui com vocês. Primeiro, o nosso momento bicha, que é aquele momento de felicidade, de se jogar em alguma cultura pop, de ser feliz sem julgamento. Bora falar sobre isso. E se você quiser participar, não esquece de mandar um e-mail pra gente no olapodcastbe@gmail.com. A gente vai amar saber qual é o seu momento B, ok? Então bora, partiu! Assim, né? Final de semana, o quê? Dia sagrado de limpar a casa, né? E sábado, que é o momento que eu e meu namorado preferimos, porque aí no domingo a gente fica livre, não saímos da cama por causa de uma série que chama Upload. Gente, olha, é uma coisa meio Black Mirror, assim, porque eu gosto muito dessas coisas meio... Ai, nossa, que em 2020 vai ter carro voador. Eu gosto dessas coisas, né? E é quando você morre, você consegue fazer o upload da sua vida e do seu corpo. E você vai viver pro resto da sua vida. Gente, é uma série que, assim, tem um faixa de uns 30 minutos por capítulo. Eu ficava puto, eu falava, meu Deus, já acabou. Mas, assim, é uma série que te dá gosto de você querer assistir o próximo episódio. Meu senhor, é isso. Gente. É no Amazon Prime. Eu não sei. Mas assim, gente, procura ali. Online, pra baixar. Popcorn Time tá aí pra isso, hein, gente? Tá aí pra isso. Stream também. O meu momento beixa, na verdade, é de expectativa. Porque assim, quando a gente tá gravando agora, nesse momento, não aconteceu ainda, mas vai acontecer no dia que a gente vai publicar o episódio, que é a live da Ana Vitória. Eu tô ansiosíssima. Tô louco. Gente, a minha quarentena... Não, minha quarentena vai valer pra isso, tá? Eu Exatamente. julgava as pessoas que assistiam live. Eu estou virando live. Gente, eu amo uma live de pagode, então, Pichote, Turma do Pagode, Periclão, tô assistindo todas. Eu amo! Venho na Vitória. Então não, expectativa. Hoje, né? Então, já que a gente vai lançar na quarta-feira, é hoje às 8 horas, não é? Acho que é isso. Não, então bora, a gente vai gravar, vocês vão ver nos stories a gente assistindo Ana Vitória, tá? Assistam aí. Então tá, meu momento bicha vai ser rápido, eu vou indicar 2, mas vão ser rápido, porque um eu já assisti inteiro, o outro eu assisti só um capítulo antes de começar o podcast. Então vamos lá, o primeiro, que é o que eu já assisti inteiro, maratonei, sexta-feira, porque tive folga. E aí super falei, não, eu vou estudar pra pós, estudei nada, fiquei assistindo série o dia inteiro. Realidade. Gente, é isso, é a vida. Se chama Valéria, que é a nova série do Netflix espanhola. Gente, eu fui assistir essa série só porque eu não tinha nada pra assistir, porque assim, tudo que tem no Netflix eu já assisti. Aí eu vi essa série e falei, gente, é um Sex and the City espanhol, tá? Muito, muito boa essa série, então recomendo que vocês assistam. Eu assisti num sábado inteiro, porque eu não sei brincar de assistir série. E aí a outra indicação, mas é super rápido, porque eu assisti só um capítulo, se chama Feel Good. Primeiro capítulo já amei, entendeu? Porque a May é irônica, ela é maravilhosa, ela tem umas tiradas incríveis. Enfim, essa é a minha recomendação. E aí vamos então para o momento bruxa.
vamos para o nosso momento bruxa, né? Que é aquela conexão da gente com o mundo. Nesse momento tão difícil, o que a gente está fazendo por nós mesmos, né? Como é que a gente está se relacionando com a gente, com o mundo, com as coisas ao nosso redor. Então esse é o nosso momento bruxa. Qual que é o seu, Bia? Cara, o meu momento bruxa vai ser um momento de autopromoção aqui, porque eu tô fazendo uma série de signos, de ilustrações no meu Instagram. Então, tipo, nesse momento é o que eu paro, assim, eu dou uma pesquisada bem da hora, assim, no Pinterest sobre cada signo e tal. E tem sido uma coisa bem legal, que eu tenho gostado bastante de fazer. Assim. E tá ficando lindo. Muito, muito obrigada. lindo. Tá podre de lindo. Arrasou muito. Eu comecei ao contrário, porque eu queria fazer aquário logo, tá? Essa é a realidade. Meu momento bruxa vai que passou meu aniversário. Queria agradecer pelos comentários que tivemos no podcast, no Instagram. Aniversário, gente, com toda essa situação que tá acontecendo, né? Muitas pessoas estão se descobrindo no aniversário, né? Porque, não vou fazer festa, vou fazer o quê? Vou fazer uma live, né? Vou ligar fazer uma call aqui, fingir que é reunião de trabalho e ligar. Meu namorado, gente, ele faz um dia antes de mim. Então ele faz dia 11 de maio e eu faço dia 12 de maio. E eu tenho minha irmã gêmea. Então, assim, eu tô 4 anos com ele, durante 3 anos a gente comemora nós 3 juntos. Esse ano foi diferente. Uma porque ele ia fazer 30 anos, ia fazer 25, pra ele essa idade era muito importante. Mas, assim, a gente recebeu tanta mensagem positiva, sabe? Que eu acho que, assim, faz muito tempo que realmente você não recebe mensagem, porque, assim, eu não sei você, às vezes eu vou tipo, eu tenho o aniversário da pessoa. Então de noite eu vou numa festa, eu parabéns pra ela, tá tudo bem. Eu acho que eu tava com saudade disso, sabe? Da pessoa realmente perder um tempo, escrever uma mensagem, realmente desejar as coisas boas, né? Eu acho que fazer aniversário é uma conexão incrível com você, né? Porque é tipo um ano novo, que você vai fazer as promessas que você quer internamente, quais são os seus crescimentos que você quer e mais. E tudo que aconteceu também, né? Nossa, é fantástico, sabe? E assim, era incrível que toda hora o porteiro vinha e telefonava. Chegou tal coisa, chegou tal coisa. E sempre era um bolo, gente, minha geladeira tá cheia de bolo. Eu amei! Tá bem que eu não mandei bolo. Eu pensei, eu falei, nossa, eu vou mandar um bolo. Aí eu vou mandar uma bebida, porque eu sempre mando bebida, né? A gente tá cheio de bolo na geladeira, gente, sério. E foi muito, muito gostoso, assim. Ainda mais o Vitor que achou que ia ser ruim o aniversário dele, que a live dele não ia entrar ninguém. Que no meu dia, porque eu não sou uma pessoa festejeira, assim, na festejeira, a palavra existe? Festiva. Festejeira, meu Deus. Foi um dia incrível, assim, sabe? Olha, eu queria agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado pelas pessoas, por realmente você se reinventar no seu aniversário com toda a situação que a gente está vivendo hoje. Ai, que lindo! Ai, você é um cu, Johnny, mas a gente te ama. Brinde, cheers. Ai, vamos lá. Meu momento bruxa é um momento muito especial, porque, principalmente agora na quarentena, né, eu tô tentando muito me reconectar com a bruxaria, me reconectar comigo mesma, enfim. E aí tem várias coisas que eu tô lendo mais, que eu tô entendendo mais e que estão fazendo mais sentido pra mim. E eu cheguei num ponto em que eu comecei a pensar o quanto eu realmente faço pelo mundo em que eu vivo, ou o quanto eu me relaciono, né, com as coisas ao meu redor, enfim. E aí muito da bruxaria tem isso, né, da relação com a natureza, a relação com os animais, com os seres, com o universo de uma maneira geral. E aí é óbvio que na bruxaria não tem essa necessidade do vegetarianismo, muito pelo contrário, né, a gente tem ali o Deus que veio por ser o Deus da caça, enfim. Mas eu acho que a minha forma de me conectar com a natureza dessa maneira, né, sem ter uma relação tão próxima, porque eu sou uma pessoa muito urbana, foi encontrar essa conexão com os seres de uma maneira geral. Então, estou falando tudo isso dando uma enrolada para dizer que vou parar de comer carne, finalmente. Nossa, Mano, sério, é um desejo meu, mas ainda não tô pronta pra isso. Então, eu sempre falava assim, tipo, eu vou parar de comer carne. Nossa, cara, mas ficar sem comer bacon pra mim é muito difícil. Nossa, eu ressignifiquei o que eu tô pondo no meu prato. Já tive essa conversa com a minha família, então vou começar a reduzir a carne. Não vou parar com o peixe por enquanto,
mas eu vou parar de comer carne, assim. Eu acho que chegou esse momento, sabe, meu, de conexão com o mundo em qual eu vivo, e eu acho que eu já tenho essa coisa dos cristais, eu já tenho essa coisa de tentar poluir menos, de ter muito cuidado com o lixo que eu gero. Então, eu acho que o que faltava era essa relação com a comida. Então, sim. Então Arrasou, vamos amiga. para nosso momento biscate. Por favor. Arrasou! Vamos então para biscate. Vamos se apropriar dessa palavra, né? Biscate é usado para ofender mulher, mas aqui a gente se apropria. A gente deixa claro que biscate não nos ofende e não ofende a outras. Nosso momento biscate é sobre o que não interessa a ninguém, mas a gente quer comentar mesmo assim. A vida dos outros, né, meus anjos? É bom, uma fofoquinha é boa. Quem Partiu? nunca, né? Quem nunca? Vamos lá, então. Começa, senhor João. Qual é o seu momento biscate, senhor João? Gente, essa semana estava lindo e belo trabalhando aqui. Aí recebi uma ligação. A primeiro momento eu não ia atender, porque eu pensei, nossa, mas por que fulano quer me ligar? Tá me ligando errado. Aí eu falei, não, tudo bem, né? Vou atender, vai que. Atendi, tudo bom? Ô, Johnny, e aí? Falei, bom, então realmente queria me ligar. Queria ver como você está trabalhando, queria te indicar aí uma vaga de designer. Aí eu expliquei tudo, que eu já estava em outro trabalho novo recentemente. Ele, nossa, entendi, que legal, tudo de bom. Até pensei em indicar tal pessoa que trabalhou comigo, mas ela voltou aqui para a agência. Gente, isso me subiu o sangue da fofoca, a essência da fofoca, porque assim, essa agência onde esses 3 seres que estão aqui, você está ouvindo, trabalhamos juntos, que foi uma agência que ou você amou ou você odiou, porque era um mix de A maioria odiou. Era um mix de eu não vou falar nada. E às vezes até de uma relação tóxica, né? E voltar para um lugar assim, para mim, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer para tentar descobrir? Aí, lógico que recebi uma patada de alguém falando que a gente não tem que seguir a vida e tudo mais, né? De Dona Marília, não quero falar nome. Esse alguém sou eu. Né? E aí, tudo mais. Eu tenho que o quê? Engolir essa essência da fofoca, saber por que saiu de uma agência super grande para voltar para essa agência que nós 3 trabalhávamos. Mas, assim, é uma fofoca, porque eu amo essa pessoa, gente. Assim, eu acho ela uma das profissionais incríveis que eu tive o prazer de trabalhar e aprender muita coisa. Mas é essa essência da fofoca que eu queria saber o que aconteceu. Só isso mesmo. Ai, meu Deus. A gente não supera, né? A gente sai do lugar e continua falando sobre ele, mas enfim. Eu tô superada. É o João que não supera. Eu quero saber, hein? Léo Dias, corre aqui. Não, e eu amo que é aquela coisa assim, né? Tá tudo explodindo, a gente fala um monte e depois, não, mas a pessoa faz o que ela quiser com a vida dela, né? Quem somos nós pra julgar, né? Quem somos nós pra julgar, exatamente. Mas eu vou falar, esse meu momento biscate foi total de julgamento, sim. Porque eu moro numa avenida, essa avenida é uma das avenidas principais aqui de São José. Então, assim, passa muita gente. Não deveria estar passando tanto porque a gente está em isolamento social. Então, assim, eu vejo o povo andando sem máscara, passando aqui na frente tem uma pista de caminhada. Vejo o povo fazendo exercício sem distanciamento, sem máscara. Eu fico julgando sim, fico irritada, é isso. Posso falar? Eu acho, sinceramente, que o seu ponto é um ponto que tem mesmo que ser julgado, que tem que ser mesmo falado, que não tem essa história de cada um faz o que quiser com a sua vida, porque é um momento em que a gente tem que pensar coletivo e as pessoas não estão pensando coletivo. Então, assim, é sim da minha conta você não estar usando a sua fucking máscara. Não tem questão de julgamento, não. Tem questão de estar certíssima. E é isso. Gente, preciso dizer que eu não tenho um momento biscate essa semana. Tudo bem. Não, a rainha das biscateiras, eu preciso saber Não, Marília, não aceito. Pra vocês terem uma ideia de como essa semana pra mim foi down, eu não tenho a vida de ninguém pra cuidar. Eu fiquei tão, sabe, que eu não tenho que cuidar, gente. Eu só queria assistir na minha cama, entendeu? Assistir minhas séries,
agora eu tô assistindo essa Feel Good, quero assistir essa Feel Good hoje, vou provavelmente assistir até de madrugada, vou acabar acordando tarde amanhã. Vamos saber, Já filha, a gente trabalha juntinha, hein, bebê? Eu não Ficar tenho assistindo mesmo. série enquanto tá rolando a call lá, tô assistindo série, né? Tô sabendo. Só prestando atenção. Não, gente, não fala. O que é o mais fácil nessa call de manhã é falar. Não tem nem como eu ficar. Então, meus amores, é isso, né? Já falamos até não poder mais de relacionamento abusivo e tóxico. Já falamos dos nossos momentos bicha, bruxa e biscate, apesar de eu não ter tido o meu. Vou ter que deixar isso para semana que vem, mas é isso. Se você quiser participar do nosso podcast, manda sua opinião, seu caso de vida, seu momento B, o que você quiser pro olapodcastbe@gmail.com. Foi isso. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @podcastbe, e as nossas contas individuais, @mdspernambuco, @beaoliveira.me e @rosajoão. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Beijo! Esse podcast é um oferecimento de @querorei, @beoliveira.art e @doroteia com 2 As.